Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 14 de abril de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar, viu? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. O número já aparece aqui embaixo da sua tela. Junto com o número do nosso WhatsApp tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Com o objetivo de melhorar segurança nas escolas, vereador Marcelo Silva protocola projeto de lei que cria o programa Adote uma Câmera. Comissões de Constituição e Legalidade, Finanças e Orçamento e Administração Pública analisam o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas para a legislatura de 2025 a 2028. Em comemoração ao mês da conscientização sobre o autismo, Shopping Parque das Bandeiras recebe o Kart Terapia. E o fim de semana está chegando, você já sabe o que vai fazer? A Agenda Cultural tem dicas para todas as idades e gostos. E tem esporte também, viu? Porque hoje o Guarani estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Avaí aqui em Campinas. No domingo é a vez da Ponte Preta, que já está em viagem para Salvador, enfrenta o Vitória. Então já a gente fala sobre a Série B. Mas a gente abre a edição de hoje com a Secretaria Municipal de Saúde, porque ela informou que a cidade de Campinas está em epidemia de dengue. O número médio de casos neste início de 2023 ultrapassou a média histórica dos últimos 10 anos, com a confirmação de mais de 2.700 casos. Infelizmente, tivemos uma morte confirmada aqui em Campinas. Então, sobre o trabalho que está sendo realizado, os departamentos que estão envolvidos e aquelas recomendações que são importantíssimas, aciona a repórter Dalila Pereira, que está na prefeitura e tem as informações. Dalila, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde todo mundo que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Como o Gabriel citou aí, nós vamos falar sobre essa situação da epidemia de dengue aqui no município. No dia 12, na quarta-feira, a Secretaria Municipal falou sobre essa questão que agora Campinas está em situação de epidemia. Tudo se desenrolou, principalmente ficou a questão um pouco mais grave quando um homem de 86 anos acabou falecendo em decorrência da doença e ele foi atendido na rede privada, inclusive. Nós trouxemos hoje aqui a Priscila Pegoraro, assessora técnica do Devisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde, que vai dar as informações para a gente sobre como o Poder Público Municipal vai se colocar em relação a esta questão. Priscila, obrigada pelo seu tempo de esclarecer como que vai ficar a situação agora de Campinas. Como que o Poder Público Municipal está se preparando aí para essa situação que o município vai enfrentar agora? O município de Campinas já tem um preparo sistemático com relação à questão do enfrentamento às arboviroses. A gente tem no município de Campinas um Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses, que ele atua intersetorialmente e, para além disso, a gente tem a Secretaria de Saúde com todas as ações sistemáticas. Existe um plano de contingência e o plano de contingência já prevê o enfrentamento faseado para estas situações. A estrutura de saúde de Campinas está preparada para a necessidade de atuação de enfrentamento com um número maior. A gente não imagina que a gente tenha um volume de casos como chegamos em 2015 ou 2014, que foram anos muito grandes, né, com muitos casos,
porque a gente tem, nos últimos 3 anos, a circulação do mesmo sorotipo viral. Então, a gente imagina que o número de casos ainda permaneça alto, mas com uma tendência de queda daqui a algumas semanas. Esse plano de contingência, o que envolve essas ações? São mais ações diretas nas ruas, propagandas de conscientização? O que envolve esse plano de contingência? O plano de contingência ele já é startado desde o mês de novembro, quando a gente aumenta o número de chuvas e, portanto, o início do aumento de número de casos. Então, desde novembro, a gente já tem ações estratégicas sistemáticas de mobilização da comunidade, para além das ações que já são feitas de maneira rotineira no município de Campinas. A Secretaria de Saúde trabalha de uma forma bastante empenhada e organizada para a resposta a isso. São, por exemplo, a gente já fez desde janeiro até agora mais de 270 mil visitas a imóveis, que é os nossos agentes de casa em casa fazendo ações de trabalho de orientação à população, remoção de criadouros. Para além disso, quando o número de casos aumenta, a gente tem ações de resposta, que são as ações que são complementares a essa de remoção de criadouros, que são as ações de nebulização. Quando a situação de transmissão ela está contingenciada, a ação é feita através de nebulização costal. O profissional entra na casa com um equipamento costal e o nosso objetivo é diminuir a quantidade de fêmeas que porventura estejam contaminadas e evitar transmitir a doença para outras pessoas. Complementarmente a isso, a gente tem ações que são ações de nebulização veicular. Quando o número de casos ultrapassa uma quantidade específica dentro de um mesmo território, além das ações de controle de criadouro e as ações de nebulização costal, a gente faz a aplicação do inseticida por nebulização veicular, é um equipamento acoplado em um carro. Então essas ações elas são feitas sistematicamente. Para além disso, o município de Campinas conta com as ações estratégicas intersetoriais, que é a Secretaria de Educação trabalhando nas escolas, a questão da prevenção da dengue, a Secretaria de Serviços Públicos atuando diretamente na remoção dos resíduos, caminhão catatreco e outras ações que são sistemáticas. No mês de março, eu não tenho os dados de abril, mas no mês de março foram retiradas 50 mil toneladas de resíduos dos bairros do município de Campinas em ações sistemáticas da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Serviços Públicos. Então é uma série de ações. O que a gente pede neste momento nos é muito importante que a população seja nosso aliado com relação ao enfrentamento, né? A gente não tem condições de combater o mosquito sozinhos, porque o mosquito, ele aproveita de reservatórios de água para se proliferar. Então, as nossas equipes passam, fazem as orientações, fazem a remoção, mas a reposição de criadouros ela é muito rápida. Então, o que a gente pede? Que a população consiga nos ajudar e nos apoiar no enfrentamento ao mosquito. Então, não deixar água parada, fazer o checklist semanal, olhar para a calha, olhar para a caixa d'água, garrafas de boca para cima, virar garrafa de boca para baixo, remover o pratinho das plantas e todas essas ações que possam nos ajudar no enfrentamento para combater o mosquito e assim a gente consegue combater as arboviroses, que são as doenças da dengue, a zika e a chikungunya. Você comentou comigo que esse combate aí aos criadouros vai ter essa atenção especial nesse momento, né? Isso, a gente tem no mês de março, no 30 de março, o prefeito lançou uma campanha que, para além das ações que a gente já faz com a população, de mobilização, ações educativas e uma série de outras ações que a gente faz, as ações de resposta, a gente também teve a Prefeitura Municipal de Campinas trabalhando com a implementação do compromisso PMC contra as arboviroses, que é um compromisso onde requer que todos os agentes públicos sejam também multiplicadores da informação e combatam o mosquito dentro dos seus locais de trabalho. No momento a gente ainda passa por essa pós-pandemia, também entramos no outono, as doenças respiratórias aumentam, então qual o sintoma que a gente tem que ficar atento para ir em busca do sistema de saúde, porque pode ser Covid, pode ser um resfriado, pode ser dengue. O que a gente tem que ficar atento nesse momento?
Sim, as doenças, todas essas doenças, elas têm como um fator confundidor, né, e presente em todas elas, que é a questão da febre. Então é importante que a gente avalie os demais sintomas. Então a dengue, ela é uma doença viral e que ela é transmitida pelo mosquito e vai trazer alguns sintomas para a pessoa, que é a febre, a dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, são os nossos principais sintomas. Então a pessoa que tem esses sintomas precisa procurar o serviço de saúde, especialmente para receber as orientações de tratamento adequado. A dengue, ela é uma doença que pode evoluir com complicações. Então, se a pessoa não tiver a hidratação adequada, se manter hidratado através da hidratação por boca, que a equipe de saúde nos serviços de saúde tem competência para orientar o volume adequado e qual tipo de líquido adequado para evitar complicação. É importante que procure o centro de saúde de maneira precoce para que a gente possa atender e fazer os exames e fazer todo o acompanhamento. Chama a atenção e gostaria de frisar a importância de procurar o serviço de saúde, especialmente as pessoas que têm maior chance de complicações, que são as crianças menores de 2 anos, as gestantes, os idosos acima de 65 anos e pessoas com outras doenças comórbidas como diabetes e hipertensão. Então, nesses casos, a pessoa tem que ter um cuidado adicional, porque essas condições levam a uma chance maior de evoluir com complicação. E é importante buscar o serviço também para a prefeitura, os órgãos de saúde ficarem informados, notificados sobre a quantidade de casos em determinada região, né? Sim, é muito importante, porque o atendimento que a gente faz e cada caso que é atendido no sistema de saúde, seja ele público ou privado, a gente tem uma notificação, é gerada uma notificação. E essa notificação entra no nosso banco de dados e a partir dessa notificação, seja ela uma suspeita inicial, a gente já desencadeia todas as ações no local de moradia ou de trabalho dessa pessoa, a depender da análise epidemiológica. Então, quando a pessoa não busca o serviço de saúde, a gente também não sabe desse caso e não consegue desencadear as ações em tempo oportuno para que a gente contenha a transmissão naquele território. E Priscila, onde que a população pode ver números de contato para ficar mais informados sobre a questão, ou algum número para saber sobre os sintomas, redes sociais, site, onde é que as pessoas podem se informar? A gente tem um site, que é um site do comitê, né? dengue.campinas.sp.gov.br. Esse site tem informação, a gente tem um painel virtual que tem informações sobre casos, informações sobre a localização regional no município de casos. Então fala dos sintomas, então tem uma série de informações nesse site, inclusive com material educativo, informações de WhatsApp, uma série de coisas que está disponível para a população e para os profissionais de saúde terem informação adequada com relação a essas doenças. Priscila Pegoraro, assessora técnica do Devisa, deu todas as informações aí. Obrigada pelo seu tempo. A gente fica de portas abertas para, se tiver novidades, algo que seja importante relatar para a população, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada, eu fico à disposição. Gabriel, aqui a gente deu todas as informações, eu espero que as pessoas fiquem atentas. A questão da dengue, ela é todos os anos, são as mesmas informações e as pessoas às vezes não dão atenção devida. Eu espero que tenha todo mundo tirado suas dúvidas e coloquem as ações de prevenção em ação. Gabriel, volto com você nos estúdios. Isso, sem sombra de dúvidas, é o mais importante. Muito obrigado, Dalila Pereira, diretamente da Prefeitura, falando sobre esta situação aqui do nosso município, que está em estado de epidemia, o que é algo que preocupa, quase 2.800 casos, sendo que nós temos apenas 4 meses no ano. E, claro, agradeço também a disponibilidade do tempo e todas as informações que foram passadas aqui pela Priscila Pegoraro, que é assessora técnica aí do Devisa, por contar um pouquinho sobre a realidade e as ações que estão sendo feitas aqui na nossa cidade. A Priscila passou há pouco aqui o site dengue.campinas.sp.gov.br. Já abri aqui, já está aqui na minha tela. Então, conteúdo importante em relação à caixa d'água. Mantenha fechada com a tampa correta.
calha, limpe periodicamente e mantenha os ralos de escoamento de água desentupidos. Isso é algo muito importante, principalmente após a poda de árvores. Vaso com água, para você que tem planta aí na sua casa, troque a água toda semana, lave o recipiente com bucha, com sabão, para você remover, porque às vezes fica o ovo ali, então você já faz essa remoção. Para quem tem casa, entulho, quintal, né? Recicláveis, conheça os ecopontos da cidade para você fazer o descarte correto deste material de uma maneira segura. A bromélia, quando a gente fala de planta, né? Se possível, regar com mangueira ali sob pressão uma vez por semana e principalmente a face interna de todas as folhas, porque é onde a água ela fica acumulada. Então, são informações importantes neste combate à dengue. Cidade de Campinas em epidemia, muitos casos registrados, então a gente precisa ficar atento. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas e olha só, hein? A gente fala agora de uma iniciativa de amor e inclusão, porque em comemoração ao mês da conscientização sobre o autismo, o Shopping Parque das Bandeiras recebe até hoje o Kart Terapia, idealizado pelo piloto de motocross norte-americano, o Jennifer Wall. O projeto permite a integração de crianças e adolescentes com autismo, síndrome de Down e outros tipos de deficiência. Olha só. O estacionamento do shopping se transformou em uma pista de kart e os alunos atendidos pela Tiquira Centro de Desenvolvimento Humano de Campinas puderam vivenciar uma experiência única. Em um kart adaptado e paramentados com macacão, luvas e capacete, as crianças e os adolescentes sentiram a emoção de dirigir o kart ao lado do bicampeão mundial de motocross, o norte-americano radicado no Brasil, Gene Fireball. O veículo usado é projetado para 2 lugares e possui um segundo volante, para que o aluno sinta de verdade como é estar na direção. Conhecido como kart terapia, o projeto usa o esporte para trabalhar emoções e sensações, a concentração, trabalho em equipe, espírito competitivo e o respeito ao próximo. E isso tudo só é possível com a disposição dessa lenda do motocross, com suas aulas que integram trabalho terapêutico e educacional. Não é só para autista, é para as crianças especiais em geral. Down, paralisia infantil, autista, paralisia cerebral e inúmeras outras categorias de criança especial. Faz muito bem para mim. É difícil explicar porque é tão bom. Eu ando o dia inteiro, tipo hoje eu vou andar alguns 6 horas de kart. Semana passada lá em Olímpia com as crianças autistas também, porque esse é o mês de autistas, foi acho que em 6 dias 175 crianças lá na cidade de Olímpia. Mais de 1.300, 1.400 voltas. Gasta, eu começo a ficar cansada, mas eu sei tudo isso vale a pena por causa dele. No kart terapia não é a velocidade que importa. A principal proposta é desenvolver as funções mentais, motoras e corporais dos participantes. O esporte também ajuda a reduzir a ansiedade, melhora habilidades sociais, além de contribuir para o desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal das pessoas com transtorno do espectro autista. Para a cuidadora da Tiquira, esse é um momento que impacta positivamente a vida dos alunos. A gente que trabalha com isso todos os dias vê quanto a inclusão, principalmente, ajuda nessa terapia. Eles amam. O Murilo, de 11 anos, não ficou com medo de se aventurar e gostou bastante da experiência ao lado do piloto e ainda incentivou os colegas. Eu falo assim, tá tudo bem, né? Porque é normal, às vezes fica com medo, já se acostuma, aí começa a andar, né? E fica feliz. E a gente vê o choro, a gente vê a felicidade, eu vejo os pais realmente com as lágrimas nos olhos. E isso é tudo. Eu amo isso.
Eu amo isso, trabalhar com essas crianças, esse feeling eu sinto com cada um deles é algo que eu, sendo americano, não tenho as palavras para falar, além de seja maravilhoso. Bacana nesta iniciativa e dependendo da previsão do tempo, né, como este kart terapia até o dia de hoje, se não chover, esta inclusão, este passeio está garantido. Hora das notícias do Legislativo e a Comissão de Constituição e Legalidade votou os pareceres de forma favoráveis a projetos que tratam de subsídios de vereadores e também reajuste de servidores aqui no Legislativo. A Comissão de Constituição e Legalidade votou pareceres a 4 projetos que tiveram como relator o presidente da Constileg, o vereador professor Alberto. Na pauta, matérias que tratam do subsídio dos vereadores na legislatura de 2025 a 2028. As propostas fixam em R$ 17.800 o valor a ser pago aos parlamentares na próxima legislatura e instituem o direito ao 13º salário e as férias anuais remuneradas, com o acréscimo de 1/3 do valor do subsídio aos vereadores da Câmara de Campinas. Também foram analisados os projetos sobre reajuste de 12%, tanto na remuneração quanto no subsídio do Vale Alimentação, Vale Transporte para todos os servidores da casa e o reenquadramento do salário dos servidores das categorias de nível médio. Então eu quero aqui expressar o meu agradecimento, o comprometimento dessa comissão na pessoa da nobre vereadora Mariana Conte, do vereador Carmo Luiz, do vereador Cecílio Santos, vereador Felipe Marquesi, mas também do Carlinhos Camelô, que tão bem substituiu como suplente o vereador Felipe, e o vereador Zé Carlos. Em seguida, as comissões de Finanças e Orçamento e Administração Pública se reuniram também no plenário para analisarem o projeto. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Carlinhos Camelô e que contou com a presença dos vereadores Paula Miguel, Fernando Mendes e Jorge Schneider, se reuniu no plenário e aprovou o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que altera os anexos 1, 2 e 4 da resolução número 885 de 13 de fevereiro de 2014. Teve a relatoria que está aqui sobre a mesa, desse vereador que fez o relatório, deu parecer favorável. Pergunta à vereadora Paula Miguel, qual o seu voto? Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator, voto favorável. Pergunta ao vereador Jorge Schneider, qual o seu voto? Também acompanho o relator, voto favorável. Pergunta ao vereador Fernando Mendes. Eu acompanho o relator, presidente, voto favorável. Com 4 votos favoráveis, está aprovado. Os parlamentares também aprovaram o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara e outros vereadores que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas para a legislatura de 2025 a 2028. Foi feito o relatório por esse vereador, o relator deu favorável. Pergunta à vereadora Paula Miguel, qual o seu voto? Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator e voto favorável ao projeto. Com voto favorável da Paula, pergunta ao vereador Jorge Schneider, qual o seu voto? Também acompanho o relatório. Vereador Bispo Fernando Mendes. Voto favorável, acompanhando o relator. Com 4 votos favoráveis, está aprovado. Em seguida, a Comissão de Administração Pública, presidida pelo vereador Fernando Mendes e que contou com a presença dos vereadores Carmo Luiz e Felipe Marquesi, também aprovou os 2 projetos. Vamos então ao projeto. Discussão do projeto número 7/2023, do processo 238372, de autoria da mesa da Câmara, que altera os anexos 1, 2 e 4 da resolução número 885 de 13 de fevereiro de 2014. Esse projeto trata-se de um reenquadramento de vencimentos para os cargos de técnico legislativo
que também se aplicam aos cargos de nível médio do quadro suplementar, alterando os níveis em que se insere e surge a necessidade de alterar os anexos 1, 2 e 4 da resolução número 885, de 3 de fevereiro de 2014. Eu fiz o parecer desse projeto, um parecer favorável, e pergunto como vota o vereador Carmo Luiz. Senhor presidente, eu voto favorável ao seu relatório, senhor presidente. Vereador Felipe Marques. Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator. Com 3 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Discussão do projeto número 8 de 2023, do processo 238-373, também de autoria da mesa da Câmara Municipal, e outros vereadores, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas para a legislatura de 2025 a 2028. Eu também fiz o relatório, eu também fiz o parecer desse projeto, um relatório favorável, e pergunto como vota o vereador Carmo Luiz. Senhor presidente, eu acompanho o seu relatório, sou favorável ao seu relatório. Vereador Felipe Marques. Eu também, vereador, eu acompanho o voto do senhor relator do projeto. Com os votos favoráveis, esse projeto também está aprovado. 12:00 mais 33 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Marcelo Silva, porque ele protocolou um projeto de lei para a criação do programa Adote uma Câmera nas instituições de ensino municipal de Campinas. O objetivo do programa é incentivar pessoas e empresas da cidade a doarem equipamentos ou serviços para a segurança das unidades escolares. No projeto de lei, o vereador Marcelo Silva justifica que os casos de violência envolvendo professores e estudantes, além da depredação do patrimônio das escolas municipais, estão cada vez mais frequentes. Por isso, as câmeras de segurança se tornaram um equipamento ainda mais essencial no dia a dia. Nós sabemos o crescente aumento de violência dentro das escolas, né? Até com morte recente de uma professora. Ataques brutais que nós não podemos cogitar que isso volte a acontecer. Então, assim, já fiz um projeto de lei que coloca a Guarda Municipal nas escolas, e esse segundo projeto é Adote uma Câmera. A ideia do programa proposto pelo vereador é incentivar pessoas e empresas aqui de Campinas a contribuírem com doações de equipamentos ou serviços para a segurança das instituições de ensino da rede municipal. Segundo o parlamentar, a participação de pessoas físicas e jurídicas no Adote uma Câmera poderá ser feita de formas diferentes. Marcelo Silva ainda esclareceu que, como contrapartida, as pessoas jurídicas que aderirem ao programa poderão divulgar, por meio de propaganda institucional, as ações praticadas em benefício da instituição de ensino adotada. Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que quiser fazer uma doação de uma câmera ou até de um sistema de monitoramento dentro das escolas, assim poderá fazer. Mas qual será a contrapartida da pessoa física ou pessoa jurídica? Às vezes a pessoa física quer doar simplesmente por doar. E a pessoa jurídica, obviamente, ela tem que fazer propaganda da sua empresa que colocou. Então ela faria uma propaganda institucional, né, perante a escola e perante os pais também, e traria aí um benefício muito importante, que são as câmeras de vigilância dentro das escolas. E aí a gente faria também a integração junto da Sincamp, que é a central de monitoramento aqui em Campinas. Para estimular as empresas e pessoas a aderirem à iniciativa, o vereador sugere que a prefeitura emita um certificado pela participação no programa. No projeto, o parlamentar ainda reforça que o programa não trará nenhum ônus à administração pública. Eu sempre gosto de trazer soluções em que nós trazemos a iniciativa privada para dentro e, obviamente, com contrapartidas, que nesse caso de empresas são as propagandas. E aí, com essa parceria público-privada, a gente traz benefícios para o município. Você unindo a câmera com a vigilância, você praticamente vai zerar esse tipo de ocorrência brutal que a gente não pode, de forma alguma, mais suportar dentro
de uma unidade escolar, que é o lugar onde você vai aprender. E olha só, os alunos do Colégio Adventista aqui de Campinas visitaram na tarde de ontem a Câmara Municipal. Os jovens foram recebidos pelo vereador Major Jaime e teve bate-papo, passeio pelas galerias, aqui pelo estúdio de TV e, claro, muitas informações sobre o Legislativo. Confira na reportagem. A visita dos estudantes do ensino médio do Colégio Adventista de Campinas começou pelo coração da Câmara Municipal, o plenário, órgão máximo de decisões do Poder Legislativo. É nesse espaço que os vereadores se reúnem para discutir e votar os projetos de lei já analisados pelas comissões parlamentares. Os alunos participaram de um bate-papo com o vereador Major Jaime, que foi o responsável por receber o grupo na Casa de Leis. Durante a conversa, o parlamentar falou sobre sua trajetória de vida e na política e ainda destacou a importância da representatividade dentro do Legislativo. São estudantes, estão buscando sonhos, estão cheios de vontade de querer ajudar, de querer transformar. Isso é muito importante. Essa geração que está chegando tem muita informação, tem muito conhecimento, sabem de muitas coisas e às vezes por falta de informação correta, em algum momento eles se afastam da política. E eu acho importante, como eu estava falando para eles, que eles façam o caminho exatamente o contrário, que eles estejam mais próximos da política, que eles entendam, que eles possam fazer as suas análises, as suas conclusões e que eles possam ajudar o nosso país a ser realmente melhor. De suma importância a participação das mulheres, mas da sociedade como um todo. Aqui a gente tem representação, são 33 vereadores e representação de vários campos, de pensamento, político, mas é importante que a sociedade saiba que ela tem o direito e deve participar, ela deve estar próxima da política. Depois foi o momento das perguntas. Tirar dúvidas foi o ponto forte dessa turma. E em seguida, os estudantes assistiram ao vídeo institucional da Câmara e puderam aprender um pouco mais sobre a área política, com as palestras dos servidores Henry Charles Júnior, coordenador de apoio às comissões, e Tamires Vasconcelos, técnica da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. É muito importante, não só para o desenvolvimento do aluno enquanto estudante, mas o desenvolvimento dele como um cidadão, porque nessa idade, aprendendo a se apropriar do poder legislativo, entendendo a importância e a consciência do seu voto, ele com certeza vai amadurecer isso conforme ele se desenvolve e vai ser um cidadão muito mais atuante e consciente. Os alunos também conheceram o Gibi da Câmara, uma revista de história em quadrinhos e passatempo que ensina de maneira lúdica os principais conceitos envolvendo o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Para a professora, essa proximidade com a política ajuda tanto no aprendizado em sala de aula quanto na construção da cidadania do jovem. Foi uma visita muito boa, realmente foi muito útil para os meus alunos. Como eu já comentei, a gente estava estudando sobre história e governo dos Estados Unidos, então nesse momento é o momento deles relacionarem aí a cultura americana com a cultura brasileira e fazer toda a ponte do que faz sentido no governo brasileiro e no governo americano também. Eles estão numa época aí de pré-votação, vão começar a votar, então para eles entenderem todo o cenário da política brasileira e como funciona e para quem eles têm que ir, para quem recorrer, isso é importante, eles terem essa dimensão da política. A Lívia confessou que começou a se interessar por política no ano passado, mas agora já pensa em até seguir carreira nessa área. Eu acho que é importante cada vez mais a gente se interessar por política, pessoas da minha idade, pessoas mais novas, porque é o nosso futuro, Me deu mais certeza de que sim, é uma carreira boa a considerar, a ser escolhida, é uma carreira que pode vir ajudar muitas pessoas, e esse é um dos meus principais objetivos, ser útil para a sociedade, e eu percebi que sim, aqui na Câmara Municipal eu posso ser útil. A visita terminou com um passeio pelas galerias da Casa de Leis, onde ficam os retratos dos ex-presidentes, homens e mulheres, e pelo estúdio da TV Câmara Campinas. Eu achei bem interessante, entender um pouco como é que funciona a questão do poder político,
como funciona o sistema de leis. Eu gostei bastante porque, principalmente nessa época que a gente está passando no nosso país, a gente vê que a população está perdendo a confiança nos políticos e nos órgãos públicos. Então, eu achei muito importante essa visita porque ela dá uma confiança a mais na gente de que tem políticos que estão realmente batalhando pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar da nação num todo. Hora de voltar a falar sobre futebol aqui no Câmara Notícia, porque a partir de hoje até o fim de novembro, nós vamos falar muito aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta noite, às 7 horas, o Guarani estreia contra o Avaí no estádio Brinco de Ouro. Então, depois de 28 dias, você já vê na sua tela, o Bugre volta a campo desde a eliminação para o Mirassol, lá no Troféu Independência, do Campeonato Paulista, é que o Bugre não entra em campo. De lá para cá, muitas mudanças. O treinador é o Bruno Pivetti, que faz a estreia, portanto, nesta noite. Deixaram o clube o zagueiro Luciano Castan, que foi para o Cruzeiro, o lateral esquerdo Gemerson, que foi para o Coritiba, o meio-campo Richard Rios para o Palmeiras, o meia Giovanni Augusto, que foi para o Vitória. Portanto, a nova equipe do Guarani deve entrar em campo hoje com Tony no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a dupla de zaga Lucão e Alan Santos e o Mike na lateral esquerda. Meio campo com o Matheus Barbosa, o Henderson, Isaac e um pouco mais à frente, Bruninho, Neilton ou Regis, podendo fazer a reestreia com a camisa bugrina, muito esperado, e na frente centralizado, esperança de gols, o Bruno Mendes, duelo complicado já nesta primeira rodada para o Guarani. E quem também joga neste fim de semana, mas no domingo, às 6 horas da tarde, é a Ponte Preta, que viaja para Salvador para encarar o Vitória. Você já vê na sua tela também. Macaca, que vem do título do Campeonato Paulista da Série A2, portanto, com a moral elevada. Mas agora o torneio é mais difícil, viu? O técnico Hélio dos Anjos tem problemas para este duelo, ele não pode contar com o zagueiro Fábio Sanches e também com o volante Leonaldi, ambos vetados pelo departamento médico. Uma provável Ponte Preta para essa estreia na Série B tem Kaique França no gol, Luiz Felipe na lateral direita, a dupla de zaga com Edson e Arthur e o Júnior Tavares é o lateral esquerdo. Meio campo da Ponte com Felipe Amaral, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis. E na frente, Pablo Diego e Gé. Na segunda-feira, a gente balança as redes e conta a história desta partida. Por falar em fim de semana, tem muitos eventos aqui em Campinas e região, para todos os gostos, para todas as idades. Então, fique ligado, porque a partir de agora tem a nossa agenda cultural. Acompanhe na agenda cultural de hoje os destaques de programação de cinema, música, dança e teatro que acontece neste fim de semana e na região. E no espaço Galeria do SESI Campinas Amoreiras, estreia a amostra do maior xilografista do mundo, J. Borges, que de maneira artesanal esculpe as histórias do sertão. A exposição traz uma coletânea de 44 xilogravuras, sendo 8 inéditas, além da literatura em cordel. Cordelista há mais de 50 anos, os versos de J. Borges tratam do cotidiano do Agreste, de acontecimentos políticos, de fatos lendários e folclóricos. O que nós trouxemos de novidade para aqui são 4 obras a mais inéditas, tanto a obra como a matriz, que vocês vão ter condições de pegar, de saber como é feita uma matriz. Nós trouxemos também quebra-cabeça para as crianças
terem um movimento aqui dentro da exposição. E trouxemos um filme dele de 25 minutos, falando sobre a vida, a obra dele. E nas escritas do avesso da xilogravura, que Campinas recebe um pedaço do sertão. A exposição vai ficar até o dia 24 de junho e durante esse período vai ser estabelecido oficinas de xilogravura que é dado pelo filho dele, Pablo Borges. Então nós vamos ter 2 dias de oficinas aqui. É bom as pessoas ficarem atentas para fazer sua inscrição. A amostra J. Borges, o mestre da xilogravura, é gratuita e acontece de terça a sábado no espaço Galeria do SESI Campinas Amoreiras. E nas telas do Cinemark, vamos com as estreias de filmes. Belo Desastre. O bad boy Travis é exatamente o que a caloura Abby precisa e quer evitar. Ele passa suas noites lutando em lutas de boxe clandestinas e seus dias como o melhor encantador do campus da faculdade. Mas Abby não quer nada com Travis. É uma aposta? E se eu vencer, você vai ter que morar comigo por 1 mês. Tá apostado. Quebra ele! Arruma as malas, beija-flor! Você vai pra casa comigo! Isso não pode estar acontecendo. Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes. Em um mundo repleto de dragões, elfos, anões, orques e outras criaturas fantásticas, sobreviver é sempre um grande desafio. O Ivan Hightower é um humano que se arrisca entre os lugares mais perigosos e misteriosos desse universo, sempre com a ajuda de outros aventureiros que, assim como ele, estão dispostos a combater o mal e a derrotar os mais terríveis monstros que surgem em seus caminhos. Morreu na batalha? Sim. Maravilha. Mais 4 perguntas, né? Sim. Não. Essa não foi pra você. Essa pergunta contou? Sim. Porcaria. Só responde quando eu falar com você. Tá bem? Sim. Por que você falou tá no final da frase? Eu não falei. Fantástico. Cadê a pá, hein? E os fãs de heavy metal não podem perder hoje a estreia do novo álbum do Metallica, 72 Seasons, Global Premiere. Cada uma das novas canções apresentam seu próprio videoclipe e comentários exclusivos da banda. Suzumi no Tojimari, A Porta Fechada de Suzumi, uma história moderna de ação e aventura na estrada, onde uma garota de 17 anos chamada Suzumi ajuda um jovem misterioso a fechar as portas do lado externo que estão causando desastres em todo o Japão. Soda-san no inai sekai ga watashi wa kowai desu. 忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。 E nas salas do Kinoplex está em cartaz Criaturas do Senhor. Hara teve sua vida abalada com o distanciamento do seu filho Brian. Moradora de uma pacata, às vezes sombria, vila de pescadores na Irlanda, ela se surpreende com o reaparecimento dele cerca de 7 anos após sua partida. A vida de ambos esconde segredos, mas um novo acontecimento envolvendo Brian e a jovem Sarah promete destruir a paz local. How long? Usual family traits, boys being boys. Was there anyone else out? Do you remember? Couldn't tell you. Everyone's got their eyes closed. Who do you think I am at all, Mom? Do you not feel anything about what's happening? Is there no feeling in you? You have this impossible image of me.
Seems like the whole world has turned upside down. Que daqui a pouco estaríamos aí em Campinas com uma peça maravilhosa chamada Três Mulheres Altas. Nós estaremos no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Nos dias 14, 15 e 16 de abril, e as vendas já estão abertas no ingresso digital. Pense a gente. Esperamos vocês. Eu falei, eu vou ficar esperto. Eu falei, da próxima eu vou embora. Que morrer aqui é questão de escolha, eu não quero morrer. A partir do sábado, dia 15, o teatro apresenta o stand-up Batendo Tendo Show Solo, do humorista baiano Jordan Mateus. No show, ele aborda histórias da infância em Salvador, relacionamento familiar, dificuldades em fazer comédia, experiências sexuais, negritude e tudo de uma forma muito bem-humorada. Você dá aula do quê? Oi? Português, que da hora. Para quantos anos? Ah, ensino fundamental é médio. O que ensina? Semântica. Eu tô com maior vergonha aqui. Eu tenho 41 e eu acho que semântica é um ritmo musical. No dia 19 de abril, às 9 horas, estreia também Muita Treta, do comediante Fábio Rabini. O título reflete o momento da vida de todos nós, falando de política e sempre com textos sobre atualidades do país e do mundo, mostrando o lado cômico de tudo. Afinal de contas, é muita treta. No sábado, às 15 horas, o Sesc Campinas traz o Concerto da Lona Preta. O espetáculo é inspirado na tradição circense e em músicas que fazem parte do imaginário popular. O evento é gratuito. E do velho João Gregório que adora repentista. Às 8 horas, sobre saias, chifres e bandeiras. O espetáculo de dança-teatro foi criado a partir de pesquisas de campo realizadas em conjunto pelas intérpretes na manifestação cultural da Catira e pesquisas individuais feitas em folias de reis e com vaqueiros, em caráter de iniciação científica, permeado pelo afeto à flor da pele do universo da cultura caipira e sertaneja. A montagem traz um entrelaçamento do que as vivências em campo despertaram nos corpos das intérpretes com suas histórias de vidas pessoais e histórias inventadas. No domingo, dia 16, acontece a oficina Corpo Território, ministrado pela Larissa Turtelli, bailarina, pesquisadora e professora de dança da Unicamp. As inscrições são limitadas e feitas no local no horário do início da atividade, das 11 às 14. Oi, gente, meu nome é Flávia Santana e eu tô aqui para convidar vocês para assistir em Campinas o espetáculo O Poeta Aviador, às 20 horas, dia 14, no Teatro Castro Mendes. Vem! Olá, amigos de Campinas e região, aqui é Rodrigo Nasser, sou ator da Damião e Companhia e estou aqui para convidá-los para assistir o espetáculo As Desventuras do Capitão Rabeca, que estará em cartaz nesta sexta-feira, às 14 horas, no Espaço Cultural Maria Monteiro, em Campinas, e amanhã, sábado, às 19 horas, na Escola de Artes Augusto Boal, em Hortolândia. O espetáculo, que tem como protagonista o Capitão Rabeca, traz à cena a mímica, a máscara, a música e a poesia popular brasileira. Ah, e tem mais! É gratuito! Se quer saber mais informações, entre nas redes sociais da Damião e Companhia, @DamiãoEcia, e venha e traga seus familiares. No Teatro Castro Mendes acontece o ciclo sinfônico Brahms. O ciclo das sinfonias da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas será aberto neste sábado, 15 de abril, com a segunda sinfonia de Johannes Brahms, em concerto regido pelo maestro Luiz Gustavo Petri, às 8 horas. O concerto marca a estreia do ciclo Brahms, composto pelas 4 sinfonias do compositor alemão. Os ingressos estão disponíveis no site e bilheteria do teatro. E vamos de show para este fim de semana.
No sábado, dia 15 de abril, às 8 horas, no Via Ápia, tem o show no Beat, com o L7, Djonga, MC Cabelinho e o Will, com o maior movimento de trap e funk do interior paulista. E pra quem adora uma festa de peão, não pode perder o Sumaré Arena Music, abrindo esta sexta-feira com chave de ouro, com a apresentação da dupla Henrique Juliano e Rayane Rafaela. No sábado, último dia do evento, tem o show de encerramento com a presença do cantor Zé Felipe, a dupla Hugo e Guilherme e Maju Santana. A festa acontece na rua Ângelo Húngaro, 1700, Parque Residencial Casarão, Sumaré. Olá, sou Márcio Alvarez, sou organizador do Mercado Místico do Festival do Pastel. Vim deixar um convite para vocês. Esse final de semana, no dia 15 e 16 de abril, aqui na Estação Cultura de Campinas, das 10 às 20 horas, vai acontecer o segundo Festival de Pastel, mais o Mercado Místico. O evento tem entrada gratuita e estacionamento grátis. A novidade desse festival é o pastel de 1 metro. A gente tem mais de 50 sabores de pastéis, temos pastéis de massa saborizados, pastéis de massa de cacau, de alho, pimenta, espinafre, chocolate, são mais de 50 recheios. A novidade também fica pelo pastel por quilo. Você pode montar o seu pastel com a quantidade de recheio que você quiser. O melhor ainda para o festival ficar uma delícia ainda, a gente tem a garapa, o verdadeiro caldo de cana para acompanhar o delicioso pastel. Além da praça de alimentação, com hambúrgueres, lanches, comida oriental, churrasco, doces. E junto vai estar acontecendo o Mercado Místico. O evento tem entrada gratuita, estacionamento grátis, não paga nada para entrar. Bom, só paga consumir. O evento ainda conta com uma praça de alimentação e uma área kids para você e para sua família. Estamos esperando vocês nesse final de semana na Estação Cultura de Campinas. Lembrando que é muito importante ver a classificação indicativa de cada evento. Uma boa diversão e até mais! Uma hora da tarde em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Agora há pouco, o prefeito Dario Saad anunciou novas medidas para prevenir e combater a violência nas escolas aqui da cidade. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações diretamente da prefeitura. Um assunto que tem preocupado muitos pais responsáveis e também a comunidade acadêmica, né, André? Seja bem-vindo e boa tarde. Bom, é exatamente isso, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Câmara Notícia. Evidentemente que são notícias, né, que preocupam aí as pessoas aqui na cidade de Campinas. Como você disse, o prefeito Dario Saad concedeu uma entrevista coletiva, também representantes das forças de segurança, não é? Da Polícia Federal, da PM, também da Polícia Civil. Foi formado, anunciado agora há pouco aqui na Prefeitura, o Comitê de Gestão Integrada para a Cultura de Paz. Quem explica isso é o próprio prefeito de Campinas e também os representantes das forças de segurança que concederam entrevista coletiva. Vamos acompanhar. As ações já começaram. Nós fizemos um balanço que vocês vão receber. Nós fizemos na última semana 1.020 rondas escolares, contando muitas que foram passadas em 2, 3 escolas que não foram contadas, 1.020 rondas escolares. Nós verificamos 158 denúncias de suspeita ou de ameaças em escolas. Essas denúncias foram todas tipificadas em denúncias na rede, de postagem de rede social, denúncias que receberam lá no 153 da Guarda Municipal, denúncias também no canal prioritário que nós lançamos. Então foram 158 denúncias e checagens de ameaças que a Prefeitura, através da Guarda Municipal, verificou e algumas também foram encaminhadas às forças policiais aqui presentes. Dessas 158 denúncias, nenhuma teve vítima, nenhuma teve comprovação. Nós temos 130 escolas que manifestaram interesse, principalmente escolas particulares, de integrar o Monitora Campinas. Das 130, 34 já aderiram e 96 estão em processo de adesão. Esse comitê vai ser feito com as forças policiais, a Secretaria de Educação e a Guarda Municipal, e terá um compartilhamento de todas as informações em tempo real. Tem uma ameaça, uma suposta ameaça.
é uma questão que o canal prioritário avaliou, que é de competência do setor de inteligência da Polícia Federal, já vai ser encaminhado diretamente. É um trabalho que já vem sendo feito e o objetivo da reunião hoje é integrar em cima de um tema. O que nós temos aqui é o Serviço da Polícia Civil atendendo às ocorrências e esclarecendo, a Polícia Militar fazendo as rondas específicas e a Guarda Municipal no número de rondas extraordinário. O nosso trabalho enquanto Polícia Federal é, através da pesquisa, das informações e troca direto com os órgãos centrais de Brasília, trazer alguma informação sobre algum perfil que talvez já tenha sido investigado por nós. Nós temos hoje uma diretoria na Polícia Federal específica para lidar com determinados tipos de informações, principalmente informações que vêm pelo meio cibernético. É necessário que essas redes sociais fechadas parem de ser a fomentação de informação. Que as pessoas busquem informações corretamente, não forneçam informações por meio dessas redes sociais fechadas, e nós aqui nesse comitê integrado não só trabalharemos de forma estratégica nas informações, mas também trocaremos informações. Todas as nossas equipes policiais estão trabalhando com um olhar dedicado para as rondas nas escolas, todas as equipes. Além disso, já foi anunciado pelo governo do estado um aumento desse efetivo através das DGENs, né, como se fosse uma hora extra em que policiais no horário de folga também reforçarão esse policiamento nas escolas. E é importante também falar do aplicativo, né, que foi lançado ontem, o 190SP, que está disponível nos celulares, para que todas as pessoas possam se cadastrar e, tendo alguma situação em que veja que há alguma suspeita, alguma informação que seja interesse da polícia, pode fazer e deve fazer esse chamado, seja o 90 ou mesmo através do aplicativo, passando essa informação para a polícia poder tomar as providências o quanto antes, seja uma atividade mesmo de repressão policial ou mesmo a própria orientação aos diretores, aos professores, diante desses casos que têm se multiplicado das fake news. Todos os casos que ocorreram em Campinas, todos, sem exceção, foram esclarecidos pela Delegacia da Infância e da Juventude. Todos os casos. A maioria praticados por adolescentes, crianças e adolescentes. A Delegacia da Infância e da Juventude, ela faz um trabalho, esclarece e é encaminhado ao Ministério Público e Poder Judiciário para as providências processuais. Bom, então houve, como disse o prefeito, não é, intensificação de patrulhamento, ronda escolar, 1.020 rondas escolares. Também, não é, foram disponibilizados aí uns canais para as pessoas entenderem um pouco mais a respeito desta situação. Como disse, não é, o prefeito Dário Saad, é importante demais que as pessoas, não caiam em fake news. São notícias falsas que circulam pela internet, principalmente pelas redes sociais. Por isso, o prefeito Dário Saad reforçou essa situação, para o pessoal acompanhar mais os veículos de comunicação, para não cair justamente nessas notícias. Portanto, Gabriel, foi formado aí esse comitê, que é uma parceria da Prefeitura, claro, envolvendo também, as forças de segurança aqui de Campinas, como disseram aí os representantes das polícias civil, federal e militar. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. É o desejo de todos, por segurança na cidade. Então, criação do Comitê de Gestão Integrada para a Cultura de Paz é o nome oficial deste novo programa aqui em Campinas. 1h mais 5 minutos, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Olha só, agora durante o outono, a gente sabe que a umidade geralmente cai, o tempo fica mais seco, as temperaturas também mudam. Você sabia que isso afeta diretamente a sua pele? Ela fica mais exposta a ressecamento e também a dermatites. Hora de conferir então dicas de como cuidar da pele nesta estação e você confere no nosso quadro no Saúde Agora. Oi, gente, tudo bom? Mais um Saúde Agora no ar, aqui na TV Câmara Campinas. Esse quadro que a gente sempre traz alguma enfermidade, alguma doença, alguma dica para a sua saúde, para você ficar atento e prestar bastante atenção nos cuidados com o seu corpo, nos sinais que o seu corpo pode emitir aí para quem sabe uma enfermidade que está acontecendo e você não sabe. Há pouquíssimo tempo, há pouco mais de uma semana,
nós entramos no outono. Será que aí nesse período a gente tem que ter um cuidado a mais com a nossa pele? O tempo muda, o clima pode ficar mais seco, mais úmido. Esse ano parece que promete ser um outono um pouco mais seco. Será que isso daí influencia na nossa pele e a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado? Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar hoje com o doutor Dário Rosa, que é dermatologista e vai dar vários detalhes aí desses cuidados no outono com a nossa pele. Doutor Dário, muito obrigada pelo seu tempo, que vai dividir aí um pouco de conhecimento com a gente. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Realmente o outono é aquela estação que a gente fica assim, o que realmente fazer com a pele? A gente fica na dúvida quais os cuidados que a gente deve ter, porque não é muito frio, ao mesmo tempo que não está extremamente quente como no verão, e é importante a gente dar essa dica de o que é melhor a ser feito nessa época do ano. Esse período tem até uma certa variação na temperatura, na umidade. A nossa pele, que está ali totalmente exposta, ela sofre com essas mudanças, né? Com certeza. O que a gente nota é que no período do outono, a gente tem uma diminuição da umidade relativa do ar. O ar fica um pouco mais ressecado e a nossa pele ela tem uma camadinha formada de água e de lipídio, que é um manto hidrolipídio, que faz o equilíbrio da pele. Com essa alteração da umidade relativa do ar, a gente começa a perder mais água para o ambiente. A nossa pele, então, tende a ficar um pouco mais ressecada do que o natural, e isso favorece o agravamento de várias doenças de pele, como dermatites atópicas e de contato, psoríase e diversas outras doenças. Além disso, a nossa mudança de hábito também. Como os dias vão mudando um pouco, vão ficando um pouco mais frios, a gente tende a tomar banho um pouquinho mais demorados, banhos mais quentes. Isso também ajuda a remover esse manto hidrolipídico da pele e favorece também o ressecamento dela. Quem não gosta de um banho quentinho, né? Chega do trabalho, aquele friozinho, todo mundo cansado, bota aquela água bem quente para relaxar, mas por conta do outono, né, a gente coloca ali mais quente. O que essa água mais quente, essa diminuição da umidade do ar desse período que você comentou, o que ela vai aí causar na nossa pele e como que a gente pode diminuir esse impacto? Sim, muitas pessoas acham muito relaxante esse banho quente depois do trabalho mesmo, às vezes até relaxante para todo mundo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse banho muito quente, ele ajuda a tirar essa camada de gordura da pele, ajuda a tirar essa hidratação natural que a gente tem na nossa pele. Tirando essa hidratação natural, muitas vezes a pele fica muito ressecada, a gente sai do banho, a pele já está até um pouquinho descamativa logo depois por causa de tirar essa hidratação natural. E isso favorece várias doenças, inclusive piores de dermatites e ressecamento, até mesmo coceira. Muitas pessoas têm coceira simplesmente por causa do ressecamento. E como a gente faz para evitar isso? Inicialmente a gente tem que tomar banhos não muito demorados, o ideal é um banho de no máximo 5 minutos por dia. A água não pode ser muito quente, eu costumo falar que ela não pode fazer fumaça no banheiro, nem embaçar o espelho. Tem que ser uma temperatura agradável, amena, que permita um banho satisfatório e agradável, mas sem ressecar muito a pele e sem aquecer muito a pele. Preferencialmente sem uso de esponja, sem bucha vegetal, contato direto do sabonete com a pele, dando preferência para sabonetes glicerinados e para sabonetes com creme hidratante, que diminuem, então, esses efeitos danosos do excesso de ressecamento da pele. Ai, gente, eu adoro tomar um banho de bucha, esfregar bem, que a gente fica com aquela sensação que só passar o sabonete não adianta. Mas só o sabonete resolve, né? Sim, o ideal é que seja realmente só o sabonete. A gente tem que evitar, inclusive, a esfoliação excessiva da pele. Muitas vezes as buchas, elas fazem isso. Então, porque a gente acaba afetando o equilíbrio natural da pele e com isso a gente piora o ressecamento, piora a coceira, piora muitas vezes a hidratação da pele. Sobre esse cuidado nesse período do outono, que essa umidade mais baixa, que está um pouquinho mais frio, a gente bota essa água mais quente. Então, qual seria a forma ideal de cuidar da nossa pele? É hidratante? É óleo? Protetor solar? O que a gente deve incluir no nosso dia a dia para garantir que a nossa pele fique saudável?
Além dos cuidados com banho, que a gente já falou, que na verdade normalmente é um banho por dia, banhos rápidos, não muito quentes, a gente não pode esquecer sempre de hidratar a nossa pele no período do outono. O melhor momento de hidratação da pele é naqueles 4, 5 minutos logo depois do banho, porque a água, ela faz muitas vezes que os espaços entre as células eles fiquem mais abertos, mais limpos, e aumenta a penetração do hidratante na pele. Então esse é o momento mais adequado para a hidratação, e se puder ser feito, ele deve ser feito várias vezes no dia também. Muitas vezes você repete a hidratação no decorrer do dia. Além da hidratação, um erro muito comum no período do outono é as pessoas esquecerem de aplicar o protetor solar. A gente sabe que mesmo no período do outono, mesmo nos dias nublados e até chuvosos, a radiação ultravioleta, ela acaba chegando na Terra, chega a entrar em contato com a superfície da pele das pessoas. E com isso, embora às vezes menos intensos, eles causam danos a longo prazo, inclusive ressecamento, envelhecimento, câncer de pele, até mesmo manchas. Então, um cuidado muito importante que muitas vezes as pessoas esquecem de aplicar o protetor solar e reaplicar ele de cada 2 a 3 horas durante o dia para garantir uma proteção eficaz. Tomou banho, dá aquela sacudida que nem um cachorrinho, aí passa o hidratante. Não deixa nem secar muito a pele e também ainda deixa aquela umidadezinha. O óleo também é um parceiro bom nesse momento, aquele óleo que a gente não pode falar nome, mas aquele bem antigo que a nossa avó usava, já pode fazer essa proteção mais na pele. Sim, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de repor esse manto lipídico. Muitas vezes, para reajustar isso, a gente usa o hidratante, os óleos corporais, que eles ajudam a reequilibrar a pele das pessoas, assim. Então, muitas vezes, aqueles idosos, aquelas pessoas que têm a pele mais ressecada, queixando de coceira, elas vão se beneficiar muito de uma hidratação, de uso de óleos corporais para reequilibrar a pele e melhorar todos esses sintomas. Nesses produtos cosméticos que a gente usa no dia a dia para fazer essa proteção, tem alguma substância, algum princípio ativo que seria interessante a gente ficar atento, que está ali na embalagem, tem dizendo, contém isso, isso e isso. Tem algum que é mais poderoso, que a gente pode dar uma atenção maior para esse produto, pensar, esse aqui talvez tenha uma hidratação maior. Tem alguma dica nesse sentido? Eu costumo destacar que quanto mais cremoso, quanto mais pastoso o creme, maior o potencial de hidratação que a gente tem no produto. Então, assim, os óleos, eles hidratam um pouquinho menos que o creme, que muitas vezes hidratam menos do que as pomadas, que são mais grossas. Então, normalmente, quanto mais espesso o creme hidratante, a gente tem um poder de hidratação maior. Só que muitas vezes esses cremes hidratantes mais grossos, o corpo tolera muito bem, mas eles já não ficam tão bem para o rosto, que muitas vezes eles necessitam de hidratantes, muitas vezes específicos para essas áreas, muitas vezes oil free, porque 80% dos brasileiros eles têm uma pele tendendo a ser mais oleosa, então normalmente a gente dá preferência para hidratantes livres de óleo, que não tenham óleos, mas que façam uma reposição adequada do manto hídrico na pele, principalmente no rosto. Existem vários, assim, inclusive a gente tem que ficar atento principalmente com a ureia, assim, é um ótimo hidratante, mas que, por exemplo, numa pele às vezes que está ressecada demais ou com feridas, muitas vezes ela pode provocar ardência e dificultar muitas vezes o uso, então tem que tomar cuidado com alguns, e é por isso que às vezes a gente pede para o dermatologista receitar, orientar qual seria o melhor hidratante para a gente estar usando no nosso dia a dia de acordo com a nossa necessidade. Nesse período agora do outono, costuma o consultório ficar mais cheio por conta dessa baixa umidade, tem alguma doença de pele que é mais típica nesse período? Sim, na verdade, é no período do outono e do inverno que as dermatites elas explodem, muitas vezes por causa dessas mudanças de hábitos, por causa muitas vezes a pessoa não tem aquele cuidado adequado e muitas vezes ela tende a acentuar as doenças. Então a gente sabe que as dermatites atópicas, que são doenças genéticas que desde a infância as pessoas manifestam, a psoríase, que são doenças imunológicas, as ictioses, que são doenças que as pessoas já nascem com a pele tendendo a ser muito ressecada,
e descamativa, e até mesmo dermatite de contato e outras alergias, elas tendem a se destacar e elas tendem a se acentuar no período do outono e do inverno, em função dessas mudanças ambientais e dos cuidados. Nesse período você já deu as dicas de hidratação e tudo mais, mas no que a gente pode ficar atento na nossa pele? Alguma descamação, alguma cor diferente que a gente pode acender um alerta? Talvez só a hidratação não seja suficiente, talvez eu deva procurar um especialista, um dermatologista. Sim, normalmente eu oriento, se você está com a pele um pouquinho mais descamativa, às vezes com muito eritema, com muita coceira, a gente realmente começa tentando melhorar o processo de hidratação. Mas muitas vezes só a hidratação ela não vai ser suficiente para melhorar esses sintomas. Às vezes a gente sabe que algumas doenças sistêmicas podem provocar alterações de pele, ressecamento, coceira, como por exemplo doenças de tireoide, deficiência de algumas vitaminas. Então, se você está tendo sintomas e aqueles sintomas não estão melhorando simplesmente com a hidratação, é importante procurar um dermatologista, porque uma avaliação mais detalhada, uma avaliação de doenças que podem estar comprometendo tudo isso tem que ser feita. E o especialista é a pessoa mais indicada para fazer isso. E durante esse período fica às vezes um pouco mais friozinho, a gente costuma se cobrir mais. Esses tecidos mais grossos, mais pesados, também pode causar uma irritação a mais nesse período, ou porque vai abafar um pouco mais a pele, também influencia nesse momento a pele mais fechada, sem um vento correndo, ou não tem muito a ver? Isso tem uma influência sim. Nesse período a gente tem uma tendência realmente a usar roupas mais quentes, muitas vezes você acaba abafando a pele, e às vezes surgem algumas doenças em função dessa obstrução da própria pele. Existem doenças que chamam miliárias, que na verdade é esse uso que é muito comum em criança, aquelas bolinhas vermelhinhas, muitas vezes que coçam, que às vezes atingem todo o corpo, muitas vezes pelo excesso de uso de roupas. Então mesmo nessa época do ano a gente tem que ficar atento para tentar usar não roupas que abafem muito o corpo, mas roupas mais leves, que permitam uma mobilidade mais adequada e até a ventilação da pele, porque essas lesõezinhas de pele, elas muitas vezes causam coceira, causam desconfortos tanto em crianças quanto adultos, e são causados principalmente por esses usos excessivos de roupas quentes e pesadas. E a hidratação que a gente passa aqui fora, tudo, na pele, mas de dentro para fora também. E a gente às vezes acaba esquecendo da água, nesse período está um pouquinho mais frio, a gente acaba esquecendo de beber. A hidratação com água, com frutas, também é importante? O que você falou realmente é muito importante, assim. É claro que a gente tem que cuidar da pele, né, usando hidratantes corporais, hidratantes mais cremosos, como a gente já falou, mas a hidratação da pele, ela vem tanto da parte interna quanto da parte externa. Então, muitas vezes no período do outono, como as temperaturas caem, a gente acaba bebendo uma quantidade menor de água, muitas vezes porque os climas estão mais frios e a gente sente uma necessidade menor, porque perde menos água na transpiração, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque é sempre importante, mesmo nessa época, ingerir 2 a 3 litros de água por dia. Claro que isso é determinado de acordo com o peso, mas manter uma hidratação adequada é super importante, não só para manter a hidratação da pele, mas todas as funções do organismo. E é importante também a gente ter em mente que uma dieta equilibrada é fundamental para nós. Então, assim, a gente sabe que uma nutrição adequada, ela fornece a quantidade de nutrientes adequados para a pele, ferro, vitaminas, que mantêm a saúde não só da pele, mas também do cabelo e das unhas e permitem com que eles cresçam de forma adequada e sustentada. Além de gerir uma dieta equilibrada com vitaminas, a gente hoje já tem até algumas vitaminas que já são adaptadas para a pele, na forma de cremes e pomada, justamente para diminuir o efeito oxidativo, o efeito danoso do sol na pele. Hoje a gente usa vitamina C, que na verdade são de origem dos nutrientes, né, dos vegetais, das frutas, de forma tópica na pele, claro, feito de forma organizada pelas indústrias, mas assim, isso diminui o efeito danoso do sol na pele, diminui a oxidação e até os sinais de envelhecimento. A vitamina C é um grande aliado, né? Eu já passei dos meus 30, estou sempre aplicando a minha.
A vitamina C é um antioxidante super potente, muito utilizado mesmo. A gente usa a vitamina C porque, na verdade, ela não tem muita restrição de idade, nem provoca grandes alterações, a não ser que a pessoa tenha uma tendência a ser alérgica a alguns produtos, claro. Mas, normalmente, se não tem restrição de idades, ela ajuda muito no processo de envelhecimento, devendo ser utilizada durante o dia como creme, porque justamente ele diminui os efeitos danosos do sol, diminuindo o envelhecimento, a formação de manchas. Então, ele é um importante aliado, tanto para o dermatologista quanto para todos no tratamento da pele. Bom saber disso daí, viu? Mas você falou sobre uma parte aí que é o couro cabeludo. Esse período também pode ser um período complicado para ali o nosso couro cabeludo. A gente está falando muito da pele, foca nessa parte, mas também o nosso cabelo fica às vezes mais oleoso, algo nesse sentido. Também tem um cuidado especial nesse período? Sim, é verdade. A gente fala muito da pele, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho de falar os cuidados necessários para o cabelo. Então, a gente tem hoje muitas dermatites também que acometem o couro cabeludo, como a dermatite seborreica, que além de estar ligada a fatores emocionais, ela também está associada a fatores ambientais. Então, mudanças climáticas muito importantes, como mudança de um clima quente para um clima muito frio, pode muitas vezes favorecer coceira, descamação. É muito comum as pessoas queixarem mesmo de que aumentou a descamação, que às vezes começam a notar essa descamação caindo no corpo e nas roupas durante o período do outono. Então, cuidados especiais devem ser tomados também em relação ao couro cabeludo. Além de usar shampoos apropriados para cada tipo de couro cabeludo, muitas vezes naqueles oleosos a gente tende a diminuir um pouquinho essa oleosidade, a gente tem que indicar para os pacientes que cremes condicionadores, muitas vezes eles devem ser utilizados no fio, mas devem ser evitados, por exemplo, na raiz do cabelo, porque aumenta a oleosidade, muitas vezes pode piorar a descamação. E também lembrar que muitas doenças e muitas condições sistêmicas podem se expressar no couro cabeludo. Então, se a pessoa está tendo uma queda acentuada, piora da descamação, a gente tem que investigar e tem que avaliar para procurar se pode ser alguma causa orgânica. Existe protetor solar para o cabelo, para o couro cabeludo? Existem protetores solares leave-ins, que na verdade eles têm um efeito protetor para o fio de cabelo. Então, normalmente a gente orienta as pessoas a fazerem uso de leave-in diários para evitar que o sol cause danos no fio de cabelo, muitas vezes levando a ressecamento e a danos na haste do fio, muitas vezes piorando queda ou piorando mesmo a estética dos fios de cabelo. Em relação ao couro cabeludo, normalmente os fios de cabelo já fornecem uma proteção natural contra a penetração dos raios ultravioletas, muitas vezes igual a gente nota com a barba. Mas a gente não pode esquecer que algumas pessoas com alopecia androgenética ou com calvície, elas têm pouco cabelo, poucos fios de cabelo no couro cabeludo e muitas vezes elas esquecem de aplicar o protetor solar e de hidratar essa área. Então, muitas vezes as pessoas com calvície mais acentuada, com pouco cabelo, elas podem ter manifestações como, por exemplo, câncer de pele no couro cabeludo, muitas vezes pela falta de um cuidado adequado naquela área que está mais exposta. Então, são duas coisas importantes que a gente tem que destacar, igual você falou. Olha, os calvos de plantão aí, não pode esquecer de passar o protetor na carequinha, deixar ela bem brilhante, bem protegida. E para ficar estiloso, quem sabe bota um chapéu também, que já ajuda a proteger. Exatamente, assim, não só o chapéu, mas hoje a gente tem formas outras de proteção, né? Então, os óculos escuros de boa qualidade para proteger os olhos e a região ao redor dos olhos. Hoje nós temos, inclusive, roupas de proteção que já tem no próprio tecido proteção ultravioleta, muitas vezes com fator alto, muitas vezes utilizado até mesmo em criança, que é difícil você, às vezes, garantir que a criança fique aplicando e reaplicando protetor solar com muita frequência. Quem é pai sabe da dificuldade, às vezes, de tirar a criança da brincadeira para poder reaplicar um protetor solar. Então, são hoje medidas muito interessantes e muito importantes que a gente pode associar com uma proteção adequada da pele. Agora, tem uma parte aqui do corpo que a gente ainda não falou que sofre muito nesse período, que são os lábios. Descama, racha. A gente fica naquele desespero, sem saber o que passar, porque o outono cai essa umidade, então fica seco, fica aquela pelinha. Tem gente que puxa a pelinha, não pode puxar a pelinha, né? E como é que a gente faz aí para cuidar dessa parte?
Foi uma coisa muito importante. A gente fala que tem algumas áreas que são negligenciadas, às vezes até esquecidas, assim, de cuidado mesmo. E o lábio, muitas vezes, é uma delas. Então, assim, nesse período a gente realmente nota uma piora da descamação, do ressecamento dos lábios, e as pessoas têm o hábito realmente de puxar, isso tem que ser evitado. Tirar aquelas pelinhas não traz benefício, e muitas vezes ficar lambendo os lábios com a saliva pode piorar até a dermatite e o ressecamento. Então, às vezes, a gente acha que está hidratando, melhorando os sintomas, na verdade, está piorando eles. Hoje, existem hidratantes labiais, alguns, às vezes, até com proteção labial, porque muitas vezes não adianta só hidratar, a gente é importante também fazer o uso da fotoproteção labial, porque muitos cânceres de pele vão nos lábios, porque a gente não tem esse cuidado. Então, assim, hoje temos hidratantes labiais na forma de cremes, hoje temos até em forma de bastões, que permite, às vezes, que facilitam, muitas vezes, a reaplicação diária dos hidratantes e protetores labiais. Mas é muito importante cuidar dessas áreas e outras áreas que também a gente esquece. Como, por exemplo, muitas vezes a gente esquece de passar hidratante e protetor nas orelhas, no dorso das mãos, no nariz, que são áreas super importantes que a gente também tem que tomar o cuidado. Olha, eu ia falar sobre as orelhas, eu não tinha esse hábito, há poucos anos adquiri, passa tudo aqui e também passa na orelha, que ela fica muito exposta, né? Sim, é muito importante, porque às vezes a gente cuida só do rosto, muitas vezes faz tratamentos estéticos no rosto e esquece de outras áreas. Então, muitas vezes o rosto fica bem cuidado, fica sem muitas rugas e sem muitas manchas, mas as orelhas às vezes manifestam essas alterações de câncer de pele e fotoenvelhecimento. A gente esquece também muitas vezes de usar hidratantes e protetores na região do pescoço, cuida muito do rosto e às vezes aquele pescoço fica bem marcando, muitas vezes denunciando a idade das pessoas, e assim como o dorso das mãos. Então são áreas que é importante a gente tomar cuidado também, não apenas do rosto, outras áreas que não apenas em relação ao fotoenvelhecimento, mas que está aumentando muito a incidência de câncer de pele, justamente porque a gente esquece de cuidar dessas áreas. A gente conversou aqui com o doutor Dário Rosa, que é dermatologista, deu várias dicas aí para você cuidar da sua pele durante o outono, que fica mais exposta a baixa umidade, aquele vento seco, então pode desenvolver aí alguma coisinha e você tem que ficar atento, por isso que a gente trouxe esse tema hoje. Doutor Dário, muito obrigada pelas dicas, acho que foi bem elucidativo aqui o nosso tempo, a gente conversa, tinha muita coisa para falar ainda, mas o tempo corre. Se você quiser deixar mais algum último recado, alguma última dica, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Gostaria de destacar simplesmente o cuidado que a gente tem com a pele hoje vai influenciar para a gente muito no futuro. Então não é deixar para depois o nosso cuidado, é começar hoje, porque o que a gente está fazendo nesse momento, daqui a 15, 20 anos, vai se refletir na nossa pele e a gente vai agradecer muito os nossos cuidados de hoje. Obrigada novamente, Dário. As portas ficam abertas para você voltar depois e falar sobre outro assunto aí dos cuidados com a pele. Eu que agradeço a oportunidade. O Saúde Agora encerra por aqui. Convido vocês a ir no YouTube da TV Câmara Campinas a assistir os outros programas da nossa grade. Saúde é Vida, Saúde Agora, vários programas aí para vocês ficarem atentos e eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau. Choveu forte em muitos bairros aqui da cidade de Campinas ontem à noite e também hoje de manhã. Mas para você que assistiu ontem o Câmara Notícia, já sabia, né? Avisei para sair de casa com o guarda-chuva. Sexta-feira, então, com nebulosidade em alta, agora à tarde volta a chover. A partir das 3 horas da tarde já tem previsão de chuva para você ficar preparado, então. E para o fim de semana? Bom, amanhã no sábado, dia instável, tem mais previsão de chuva. Já no domingo, o tempo volta a ficar firme com o sol aparecendo durante todo o dia entre algumas nuvens. Vamos às temperaturas então? Elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, sabadão, sol entre nuvens, tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas. Mínima de 18 graus, a máxima é de 27.
No domingo não deve chover aqui na cidade de Campinas, com isso a temperatura sobe um pouquinho, a mínima também é 18, mas a máxima pode chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hoje às 7 horas da noite tem reunião solene com homenagem póstuma ao fotógrafo João Zincler. A autoria da entrega é da vereadora Guida Calisto. Ótimo fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.